Bom, gente, eu resolvi gravar mais um relato. Eu sei que o pessoal gosta, né, de relato quando a gente sai do corpo e aí conta o que vê do outro lado. E a intenção com esse relato, que é até um relato pessoal, né, muito referente à minha família, mas a ideia é até passar para vocês um pouquinho o que acontece do lado de lá. Eu acho bem interessante, né, que já que eu consigo é, perceber melhor como as coisas fluem do lado de lá, então resolvi vir aqui passar para vocês. Bom, um tio meu desencarnou há 50 dias atrás, um acidente estúpido, né? A casa dele tem uma rampa e ele deixou o carro na rampa, parece que só no freio de mão, e quando ele percebeu que o carro estava descendo, ele tentou segurar o carro com o corpo e o carro passou por cima dele e ele acabou falecendo com politraumatismo, né? Aos 67 anos. E ele era uma pessoa, assim, uma pessoa muito bacana, sabe? Ele tinha um coração legal, mas ao mesmo tempo que ele tinha um coração legal, era um ariano. Então era um cabeça dura, turrão. E quando ele pegava a raiva das pessoas, ele destilava o ódio com toda energia de Marte possível, né? Então, com isso, ele criou muita inimizade, dentro da família mesmo. Quando ele desencarnou, ele não estava falando com os netos, com os filhos, ele só estava falando com o filho. Ele tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina, né? E ele não tinha contato com os netos, com 5 netos ele não tinha contato, né? Então uma pessoa assim que, apesar dele ter sido em vida assim uma pessoa legal, generosa, né? Um cara muito trabalhador, um cara muito família, ele tinha essa coisa dessa cabeça dura. Quando ele implicava, quando ele brigava, não adiantava, era muito difícil ele voltar atrás e perdoar, né? Então ele desencarnou de uma forma abrupta, né, inesperada, que eu acho que ninguém espera quando você está doente, você vai se preparando, né, um acidente assim de uma forma tão besta, né, uma coisa assim tão estúpida que ele, acho que nem ele entendeu direito o que estava se passando com ele, que pelo que falaram, até quando tiraram o carro de cima dele, ele ainda estava achando que estava tudo bem, que ele só ia para a ambulância e ele estava já todo cheio de traumatismo pelo corpo. Bom, então eu tinha assim, uma ligação muito forte com ele, a ligação afetiva. Era um tio que durante um período da minha vida, uns 10 anos da minha vida, frequentei quase que diariamente a casa dele, me acolheu quando eu precisei, sabe? Então uma pessoa querida, uma pessoa que eu tinha muita estima mesmo. Estava afastada agora, né, por essas coisas da vida que acaba afastando a gente, mas sempre que eu o reencontrava, eu tinha aquele carinho, aquela gratidão mesmo por ele. Aí essa noite, depois que ele desencarnou, eu tive um sonho meio confuso, mas acho que foi fruto mesmo dessa confusão toda, desse turbilhão, então nem não considerei como projeção. Mas essa noite não, foi bem diferente, né? Eu fui levada da onde eu estava até a casa dele por 2 amigos espirituais. Eu só tomei consciência mesmo que era uma projeção quando eu cheguei no portão da casa dele. Quando eu cheguei, né, na frente do portão, eu com plena lucidez, eu sabia que eu estava ali e estava em corpo astral, com esses meus amigos. Então, nós entramos na casa, né? E quando eu cheguei lá, a casa bem parecida com como é a casa nesse plano físico, tudo normal, como a casa é. Do lado de fora estava um pouco claro, mas mesmo assim, talvez por ser de noite, eu estava achando, né? Estava associando a isso. Tava assim, claro, mas meio acinzentado. Parece que com a luz do próprio céu, assim, sabe? Quando está escuro, mas você consegue distinguir algumas coisas. Só que quando a gente abriu a porta da sala dele, a porta, aliás, estava já entreaberta, quando a gente só empurrou um pouquinho para poder entrar, lá dentro eu percebi que estava bem escuro. O que acontece quando a gente vê a coisa assim, do outro lado, numa outra dimensão, muito escuro? Às vezes é o nosso chakra frontal que não está totalmente compatível com as ondas, com a frequência daquela dimensão. Então a gente não consegue visualizar com clareza, a gente não percebe todas as ondas do espectro luminoso. Então a gente acaba vendo tudo escuro, né? Pode ser que seja isso, que eu tenha visto a sala escura. Mas eu vi um vulto sentado no sofá e aí logo
percebi que era ele que estava sentado ali. Ele estava todo vestido de branco. Aí eu cheguei perto dele, né? Fui, me aproximei, os meus amigos ficaram mais atrás. Me aproximei dele, ele não falou comigo. Ele apenas me olhou. Olha, gente, eu vim passar esse relato para vocês para a gente poder acordar enquanto a gente está aqui. Se vocês conseguissem captar a tristeza que eu captei no olhar dele, sabe? Eu na hora eu não chorei com ele. Eu fui firme, né? Não chorei, segurei nas mãos dele, dei um abraço, muito. E ele olhava para mim, assim, ele não, acho que ele não está ainda podendo falar. Ele não está em condição de falar, né? E ele apenas me olhou, né? E eu pude sentir assim uma tristeza muito grande. Eu praticamente li o pensamento dele, o arrependimento de tanta coisa. Assim, ele estava meio perplexo por ter morrido e estava vivo. Essa foi assim, quando ele me viu, né? O semblante dele foi esse, de perplexidade. Ele já tomou consciência que ele está vivo após a morte dele aqui, após o desencarne. Mas quando ele me viu, eu senti assim que ele me passou no olhar isso, sabe? Quase que uma pergunta, mas como? Né? E muita tristeza. A tristeza que eu li nele foi de um certo arrependimento, sabe? Por tudo que ele passou aqui, né? Por tanto ódio, por tanto desejo de vingança que ele ficou aqui vibrando, quando ele perdeu a oportunidade de ter curtido os netos, de ter curtido os filhos, de ter recebido o amor dos filhos, né? Por causa de uma separação, ele acabou destilando ódio, assim, para tudo quanto era lado, colocando os filhos um contra os outros, contra a mãe. Então aquilo, eu senti nele um certo arrependimento muito grande, né? Então ele deitou no sofá, ele está muito cansado, e ele deitou no sofá e eu senti que eu fui ali para levar pessoas para poder falar com ele, né? Mas isso não veio ao caso, que são questões familiares. Mas o que eu queria passar para vocês é que, e ele está na casa dele, olha só. Quando a gente desencarna, aquela coisa assim de que a gente tem que a gente desencarna, a gente vai para uma outra dimensão mais sutil, depende muito de como a gente está vibrando. Então, da forma como a gente estiver vibrando molecularmente, né, com as nossas moléculas, e conforme a gente estiver vibrando com o nosso pensamento, faz aquela salada, aquela misturinha, e a gente vai para essa dimensão que tiver nessa média aí de padrão vibratório, né? Então, existe uma dimensão bem próxima aqui da Terra. Geralmente, a gente quando sai do corpo, em projeção astral, a gente vai até mais para essa mesmo, que é a mais próxima, né? Então você sai e você já está bem próximo. Então você consegue visualizar a tua casa todo como um duplo mesmo, que é a mais perto aqui da Terra, tá? É a dimensão mais pertinho. Então ele está aqui nessa dimensão mais próxima, ele desencarnou nesse turbilhão, nessa confusão toda. Ele está próximo, e o que eu percebi? Que amigos espirituais, médicos espirituais estão cuidando dele em casa. Então isso aí, assim, até me perguntaram lá porque eu coloquei o relato no Facebook, mas porque ele não foi para um hospital? Nem sempre a gente vai para um hospital, tá? A gente vai de acordo com o nosso padrão vibratório. É lógico que, em alguns casos, às vezes a gente é socorrido e os espíritos que vêm nos socorrer, eles têm condição de promover essa mudança de padrão para poder levar a gente para uma dimensão um pouco mais sutil, mas nem sempre isso acontece. Tá? É por isso que eu falo assim, que dos livros, às vezes eu leio, respeito os livros, mas eu gosto de ver. Tudo bem que nem todo mundo tem experiência, tem condição de ter as experiências que eu tenho, mas é por isso que eu venho aqui trazer para vocês, tá? O que eu vi foi isso. Ele está sendo tratado em casa. Existe uma equipe de médicos espirituais, de amigos que estão tratando dele em casa, porque ele está tão preso ainda na matéria, ele está tão próximo da gente aqui, mas ao mesmo tempo ele merecia esse socorro, esse amparo, ele tinha influência, tinha amigos, eu mesmo intercedi muito, pedi muito por ele, né? Então, essa coisa, quando uma pessoa desencarna, a gente deve pedir mesmo ajuda, porque a gente tem os nossos contatos do lado de lá também, então isso vai ajudando.
Outra coisa que eu queria falar, a gente tem contatos do lado de lá, gente, eu às vezes consigo visualizar meus parentes, mas não é uma coisa minha não, tá? Eu gostaria muito de poder ajudar todo mundo. Eu já sei até, assim, pessoas vão me procurar e já procuraram, pedindo para eu conseguir ter notícias de parentes e amigos que faleceram, mas eu não consigo isso não, tá? Eu até fui vê-lo amparada com 2 amigos espirituais. Sempre que acontece esse tipo de coisa, eu estou amparada. Não tenho poder nenhum para fazer isso. Não, tenho, não é nem poder, a palavra eu me expressei mal. Eu não tenho conhecimento para fazer isso. Conhecimento energético, de poder me deslocar, procurar ou mentalizar o nome de uma pessoa e conseguir me deslocar até onde essa pessoa está. Eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Então, quando eu entro em contato com algum parente, com algum amigo desencarnado, é promovido pelos meus amigos que estão lá no plano espiritual, e que por algum motivo acham que eu tenho que estar em contato com eles. Tá? Nessa noite eu levei a minha mãe e minha tia para conversar com ele. Então, era assim, eles acharam que eu seria útil estando lá. E também foi bom para eu ver como ele estava, né? Ele ainda não tem condição de falar, então é outra coisa que acontece. Às vezes, a pessoa desencarnou, um ente querido nosso, não adianta a gente ficar pedindo para ele, mande uma mensagem que só vai deixar a pessoa em angústia do lado de lá. Ela às vezes não tem condição física de falar. É como aqui, a gente às vezes não está no hospital e você está entubado, ou você está numa condição que você não consegue falar, não é isso? Do lado de lá é a mesma coisa. Eu senti que ele não estava podendo falar, ou algum problema no perispírito dele. Aliás, outra coisa, tá? Esse acidente deixou o perispírito dele muito marcado. Eu vi os pés dele bem pretos, estavam bem enegrecidos. Às vezes, num acidente assim, numa morte muito brutal, uma coisa que mutile muito o nosso corpo físico, se a gente tiver consciência do que aconteceu com o nosso corpo antes da gente fazer o desencarne, a gente transfere essa informação, né, através da nossa consciência, a gente vai transferir essa informação para o próximo corpo físico, que seria o corpo astral. Então, toda aquela impressão é passada para o teu corpo astral, teu corpo mais sutil, para o teu perispírito ou para o teu psicossoma, tá? São palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Então, como ele não desencarnou na hora, ele ainda ficou um tempo acordado, ele chegou até o hospital, ele estava na ambulância, ele sentiu todas aquelas dores do politraumatismo, ele deve ter olhado o corpo dele, o estado que ficou, e ele transmitiu essa impressão para o corpo perispiritual dele. Então, os pés estavam bem enegrecidos mesmo, as mãos estavam machucadas, né? Então, ele está sendo tratado, mas está dentro de casa. Então, por que eu vim falar isso para vocês? Que às vezes acontece de um parente nosso desencarnar assim e tá mesmo próximo da nossa casa, né? Estão me chamando agora, eu vou ter que fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui tudo. Consegui. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês, né? Esse tipo de informação que eu acho interessante, para que vocês tomem conhecimento, que nem sempre as pessoas que desencarnam vão realmente para um plano mais sutil ou são resgatadas e levadas para um plano mais sutil. Elas podem estar presas. Então, por isso a gente tem que fazer muita prece, a gente respeitar a memória daquele que foi, que às vezes ele está próximo, né? Casos, então, de pessoas, às vezes, que se suicidam também, é terrível que a família, às vezes, começa a acusar, a fazer acusações e a pessoa está ali próximo, ouvindo tudo aquilo. Então, a gente tem que ter certos cuidados, a gente agir como se aquela pessoa ainda estivesse aqui presente conosco, sabe? A gente tem que acreditar nisso mesmo, porque senão a gente causa mais sofrimento para quem está do lado de lá, que às vezes está confuso, está apegado nessa dimensão, e aí mesmo que não consegue desapegar, né? Porque há uma confusão emocional dentro dele, isso tudo provoca mais desequilíbrio e prende ele mais ainda nessa dimensão mais densa, né? nesse padrão vibratório mais baixo. Então, a gente tem que evitar, a gente tem que policiar mesmo aquilo que a gente está falando, né? E só fazer prece. Pedir, se alguém desencarnou e você está sentindo que ele está muito próximo, faça prece. Peça ajuda ao plano espiritual, que certamente uma equipe vai vir e vai socorrer.
né? Ou vai tratar esse espírito onde ele está, se ele não tiver condição ainda de ser levado, ou vai ser levado. Às vezes, quando está realmente atrapalhando a família toda, que está causando até às vezes dores, se tiver uma pessoa que seja empata dentro da família, um médico que consiga, percebe todas as dores que aquele espírito está passando, né? Por empatia e por ele ser médium esponja, ele acaba absorvendo. Mas se a gente faz prece e pede ajuda, a espiritualidade vem e socorre, né? Então, era o que eu queria passar para vocês, do que eu vi, né? Eu pude ter esse contato com ele, mas também deixar claro que não é, assim, voluntário, não é uma coisa que eu possa fazer, né? Eu faço com a ajuda mesmo dos meus amigos espirituais, e quando eles acham que é necessário de alguma forma para alguma coisa, né? E era o que eu tinha para passar para vocês, né? Isso de que a gente ter consciência, e às vezes a gente desencarna e não segue a luz, não. A gente fica aqui próximo. E por que a gente fica, né? É porque a gente está vibrando assim. E quando a gente desencarna, a gente continua do lado de lá sendo aquilo que a gente era aqui. Vai continuar vibrando do lado de lá exatamente da mesma forma que a gente vibrava aqui. Não tem diferença, não. Né? Agora, assim, é lógico que algumas coisas a gente vai mudando o nosso padrão mental do lado de lá, como eu acredito que o meu tio vai mudar, que é o arrependimento, né? A gente começa a repensar, a refletir em cima das coisas que a gente fez, e aí muitas vezes isso vai alterar nosso comportamento, nossa forma de pensar e de agir. Então, na próxima encarnação, ele volta já com aquele aprendizado, aquilo tudo que ele viu do plano espiritual, ele volta nessa para exercitar do lado de cá. E a gente fica aí em prece, né, torcendo que cada vez mais ele se recupere, assim como vários outros irmãos que estão na mesma situação no plano espiritual. Isso é mais do que comum, gente. As pessoas desencarnarem e aí que se dão conta que poderiam ter amado mais, poderiam ter feito mais pelo outro, e aí caem em arrependimento. Equipes espirituais aí vão socorrer uns e outros, e a gente torce para que todos sejam amparados, né? Que todos consigam ser socorridos, porque eu acho que o nosso Pai Maior não deixa ninguém desamparado. Mas é duro. Então a gente tem que ter consciência disso para mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de agir aqui, para isso não acontecer do lado de lá, né? Que a gente puder fazer aqui, isso me fez refletir muito hoje. A gente não deve se sentir culpado com nada, mas o arrependimento é válido para que a gente cresça, para que a gente aprenda com aquele erro, né? Não cometa mais e mude a nossa forma de agir e de pensar com o outro, né? Eu acho que a gente está aqui para ser feliz e para fazer as pessoas ao nosso redor mais felizes. A gente está aqui para amar, para ser amado, né? Então, não adianta a gente ter ódio, querer vingar, isso não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que ter consciência disso, ter certeza absoluta que a vida continua do lado de lá, que é isso que faz com que a gente mude aqui, né? Porque se a gente acha que acabou, vai acontecer como esse meu tio. Ele também não acreditava que continuava. Ele achava que ia acabar e que todo o ódio que ele estava destilando aqui, porque é assim mesmo, a vida é assim, aí vem um baque desse e ele tem que entender do lado de lá que não é por aí, né? Que a vida continua e que ele poderia ter sido muito mais feliz aqui e ter feito muito mais pessoas felizes também, né? Mas aprendizagem, tá? É por isso que eu venho aqui tentar passar para vocês um pouquinho, para ver se a gente cresce e tudo que me é passado eu passo para vocês com carinho mesmo. Que a minha intenção é que o mundo melhore, né? E o mundo só vai melhorar se a gente mudar também para melhor. Tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.